Irmãos, não se desconecte. Não perca aquilo que o Senhor está fazendo. Uma das condições para que a palavra chegue até as nossas vidas é uma disposição de coração para receber as boas sementes, irmãos. O seu coração precisa estar acessível para que você receba. Deixa eu falar algo para você que está mais ao fundo, do meio da igreja para o fundo. Às vezes tem alguns sofismas que chegam sobre o meio para o fundo, que o pessoal é mais gelado, o pessoal é mais frio. Nossa, ei, você é cheio do Espírito Santo, e você tem o fervor do Espírito, assim como quem está aqui, assim como quem está tocando. Você é cheio do Espírito Santo. Você faz parte do que está acontecendo aqui. Estou liberando algumas coisas, irmãos. Você sabe se é para você. Receba aí. Eu vou começar com isso, irmãos. Talvez não tenha tudo a ver com a ministração, né, no tema Multiplique. Esse tema tão poderoso que tem nos edificado tanto ao longo desses domingos. Mas é algo que o Espírito Santo pediu para eu compartilhar como um sinal de atenção para a igreja. E eu quero trazer isso como base lá em 2 Reis, capítulo 7. Não precisa abrir sua Bíblia, eu só estou citando mesmo. Se você quiser ler mais, aprofundar mais a história, você pode fazer na sua casa. 2 Reis, no capítulo 7. Irmãos, naquela época, não existia tanto poder bélico. As armas eram muito limitadas. Era espada, escudo, era uma lança, né, no máximo, um arco e flecha. Então, a forma como as cidades se protegiam eram com muralhas, eram com muros. Então, uma cidade se estabelecia e eles construíram muros em volta dessa cidade como um artifício de proteção. Então, a gente vai ver isso em diversos momentos do contexto bíblico, né, histórico. E aqui em 2 Reis, capítulo 7, nós vemos que Samaria, ela estava então cercada pelo exército sírio. Samaria então tinha os seus muros, e aí o exército sírio então chegou para confrontar os samaritanos, Samaria. E aí sitiaram aquela cidade, ficaram ao redor dos muros. E qual era a estratégia de guerra? Nós estabelecemos o acampamento e não existe mais transporte, não existe mais transação de comida, alimento, água. E aí depois de um período, aquela cidade entrava, né, em inanição, e aí as pessoas começavam a morrer, o desespero começava a tomar conta, medo. Enfim, era uma estratégia, certo, irmãos? E aí então os sírios estavam ali, né, fazendo esse sítio em volta de Samaria. E aí nós estamos aqui no tempo do profeta Eliseu. E Eliseu então, né, sendo indagado pelo povo, né, e o que vai acontecer, nós morreremos. E aí Eliseu se levanta e fala, não, amanhã nós teremos comida. E vocês pagarão por essa comida por um preço muito baixo. Eu estou aqui fazendo um rápido contexto e acelerando, tá, irmãos? E aí o general, um dos generais do exército de Samaria, olhou para Eliseu de forma incrédula e disse, olha, nem se as janelas dos céus abrissem, isso poderia acontecer. Naquele momento ele esboça incredulidade. Naquele momento ele duvida de uma direção de um profeta de Deus. E aí sabe o que acontece? Eliseu diz, pois bem, isso irá acontecer, mas você não usufruirá daquilo, do milagre de Deus. E vai acontecer algo além disso, você morrerá. E aí, irmãos, no outro dia, sabe o que acontece? No arraial dos sírios, houve um estrondo, e os sírios amedrontados, pensaram um monte de coisa e sentaram o pé. Deram no pé. O que aconteceu? Deixaram tudo para trás. Comida, armamento, tudo que eles tinham. E aí, alguns leprosos que estavam ali marginalizados, fora dos muros, porque naquela época quem sofria dessa doença, né, era expurgado dos muros, né? Eles, olha, a gente vai morrer aqui de qualquer jeito, vamos lá e vamos nos entregar. Daqui a pouco a gente não morre de fome. Quando eles chegaram, não encontraram ninguém, não encontraram nada, porque os sírios já tinham ido embora. E aí quando eles chegaram lá, eles, nossa, precisamos compartilhar. Foram até a cidade, compartilharam. E aí o que aconteceu? Aqueles despojos, então foram capturados e foram vendidos por preço, né, popularmente falando, de banana. Samaria volta então a se reestabelecer
volta então a viver. E sabe o que acontece com o general? Quando o general está na porta nos portões, o povo vem com muita intensidade, porque a fome era muito grande, e atropela ele. Ele acaba morrendo, como o profeta Eliseu falou. Irmãos, e por que eu estou compartilhando isso com vocês? Por causa da incredulidade desse capitão. Nós estamos vivendo um ano, irmãos, que nós temos uma visão estabelecida. Uma visão que veio de Deus, compartilhou com o nosso pastor, e ele compartilhou conosco. A série que nós estamos vivendo, Multiplique, é resultado de uma visão de Deus para a nossa igreja, irmãos. Uma igreja que ama, uma igreja que anda em autoridade, uma igreja que multiplica, uma igreja que faz discípulos, e uma igreja que adora o Senhor intensamente. E irmãos, eu percebo que muitas vezes a gente vê esse tema, a gente vê as ministrações, e o Senhor me mostrou pessoas que estão à margem, pessoas que estão de braços cruzados, olhando para isso de uma forma talvez até incrédula, porque a sua situação é tão desafiadora que você não consegue enxergar solução e resposta. Mas deixa eu te dizer, meus irmãos, não deixe a incredulidade subir seu coração como subiu no coração daquele general. Porque quando a incredulidade sobe, irmãos, a gente deixa de usufruir das bênçãos e das promessas do Senhor. Eu sei, irmãos, que existe alimento, eu sei que existe água, eu sei que existe vida, irmãos. E o Senhor está liberando isso nessa noite. Amanhã nós comeremos e beberemos. Amanhã comeremos e beberemos e não morreremos. Meu irmão, não seja incrédulo a ponto de você olhar para os lados e aquilo que é natural ser mais real do que é sobrenatural. Não deixe isso subir no seu coração. Você não vai ficar pelo caminho, irmãos, pisoteado. Nós iremos juntos romper os muros e comer e beber, irmãos. A visão se cumprirá. Somos uma igreja que ama, irmãos. Andaremos em autoridade. Viveremos uma multiplicação extraordinária da nossa igreja. E nós glorificaremos ao Pai intensamente. Essa visão não é para alguns, é para todos nós. E sabe, eu quero extrapolar um pouco ainda. Essa visão não é apenas algo que está atingindo apenas a igreja. Quando você acolhe isso no seu coração, a sua casa é afetada. Os seus filhos são influenciados. A provisão chega no seu lar. As respostas, elas chegam para a sua vida. Quando palavras são liberadas aqui, meus irmãos, não duvide, porque certamente vão se cumprir. Falo isso debaixo de inspiração do Espírito. Em nome de Jesus. Deus é bom, amém? Rafa, pode sentar, por favor. Senão fica muito sentimental. A gente não se move por sentimentos, por emoções, mas por fé. Amém, irmãos? Glória a Deus. Coisa boa estar com vocês. Eu tenho alguns minutos e eu quero compartilhar algumas impressões que o Senhor trouxe ao meu coração sobre esse tema Multiplique. Eu quero que você abra lá em 1 João, no capítulo 1, versículo 1 e 2. E depois o versículo 5. Vou trazer primeiro uma base. E depois a gente vai costurando algumas coisas aqui. A gente vai chegar num bom lugar, pastor Rafa. Uau! Deus é bom. O pastor Paulo orou por mim antes de começar. Que seja leve, que tu flua. Então eu vou tentar ficar bem leve aqui. Irmãos, eu amo vocês. Eu amo a minha igreja. É uma satisfação a gente viver em unidade, a gente viver o corpo de Cristo juntos, nós anunciarmos as boas novas juntos. E eu sei que nós estamos, irmãos, construindo algo tão poderoso juntos. A palavra fala assim: proclamamos. Fala comigo, proclamamos. Essa palavra proclamamos, irmãos, é declarar publicamente com autoridade. Não é só falar, não é só dizer, não é só, sabe, abrir a boca e sem noção nenhuma tu liberar alguma coisa. Proclamar
é tu falar com autoridade, de forma pública. Proclamamos a vocês aquele que existia desde o princípio, aquele que ouvimos e vimos com nossos próprios olhos e tocamos com nossas próprias mãos. Ele é a palavra da vida, ou o verbo da vida. Glória a Deus. Quem é o verbo da vida, irmãos? Jesus, glória a Deus. Tá aí, né? Onde é que surgiu o nome da nossa igreja, né? Jesus é o verbo da vida. Se você está chegando na nossa igreja e não sabia, Jesus é o verbo da vida. Versículo 2. Aquele que é a vida nos foi revelado e nós o vimos. Agora testemunhamos e lhes proclamamos que Ele é a vida eterna. Ele estava com o Pai e nos foi revelado. Agora o versículo 5, pula lá. Esta é a mensagem que ouvimos dele e que agora lhes transmitimos. Deus é luz e nele não há escuridão alguma. Aleluia, irmãos, que passagem poderosa. E a primeira coisa que eu quero trazer como uma ênfase aqui, né, para trazer essa base, é essas palavras, irmãos, que demonstram ação, que demonstram certo movimento, irmãos. Proclamamos, testemunhamos, né? Ele fala 2 vezes proclamamos. A vida cristã, irmãos, ela nos convida, ela nos traz uma responsabilidade de colocarmos em movimento, nós trazermos ação para aquilo que nós estamos recebendo. Algumas vezes você já deve ter ouvido aqui, se você não ouviu, você então vai ouvir pela primeira vez. O momento que você confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida não é o fim, é apenas o começo de uma jornada com Cristo. O momento que acontece a confissão, você se torna uma nova criatura. Luz chega na sua vida. E agora você vive uma nova realidade. E essa nova realidade te convida para que você entre em movimento, entre em uma atitude correspondente àquilo que a palavra fala ao seu respeito. Agora você está cheio para poder anunciar também as boas novas, para poder usufruir e viver aquilo que nós temos como texto básico do nosso ano, que começa lá em Mateus, né? Só o trechinho. Ide e fazei discípulos. Glória a Deus, irmãos. Então aqui João, ele está trazendo aqui uma exortação para as pessoas, né, que estavam descrentes sobre a vinda de Jesus, né, que Jesus veio a essa terra, que Jesus morreu. Então ele estava fazendo esse combate aqui, ele estava proclamando, né, publicamente com essa autoridade. E aqui ele está trazendo que Jesus, eles viram, né, eles ouviram, eles tocaram, né, que Jesus era real e eles testemunharam que Jesus trouxe a revelação da vida eterna. E que no fim de tudo, o que Jesus transmitiu é que Deus é luz. E nele não há escuridão alguma. Agora em Tiago, no capítulo 1, versículo 17. Estou construindo uma base aqui com vocês, tá, irmãos? Diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudanças. Deus aqui, então, em João, 1 João fala que Deus é luz. Agora nós vemos que toda boa dádiva e todo dom perfeito desce do Pai das luzes, em quem não tem variação ou sombra de mudança. Irmãos, em Deus não existe trevas, em Deus existe luz. Luz, irmãos, traz para nós um sentido de algo que está claro, algo que não tem trevas, algo que é perfeito, algo que não tem mácula, algo que não tem pecado. A luz, irmãos, transmite essa ideia de perfeição, essa ideia que nós podemos enxergar quando essa luz alcança as nossas vidas, aquilo que nós não enxergávamos quando estávamos em um estado deplorável, no reino das trevas. Agora a luz chega para nós, nós somos alcançados pela luz do Senhor, e nós conseguimos ver. Aquilo que estava em desordem agora, a gente vê. Irmãos, eu me mudei há alguns dias e eu estou numa casa nova agora, e essa casa nova eu não tenho tanta familiaridade. E aí, como toda mudança leva um tempo até as coisas serem colocadas no lugar. Tem lá o quarto que ficou da bagunça. Quando eu acendo a luz,
Na verdade, eu não acendo, eu quero deixar ela desligada. Porque tu tem que orar umas 3 horas para criar coragem. Hoje eu vou entrar aqui e vou botar em ordem. Aí eu não criei fé, não. Desliga a luz. Irmãos, todo o ambiente, todo o contexto que não tem luz, a gente não enxerga o que está ali por trás. É um ambiente que de desordem, é um ambiente que tu não consegue entender o que tu vai fazer para resolver aquilo. Mas quando a palavra nos alcança, irmãos, quando luz chega para as nossas vidas, é como se uma luz acendesse e tu pudesse agora enxergar tudo que precisa ser feito, tudo que precisa ser resolvido. É ou não é dessa forma? A palavra chegou para você e alguma área da sua vida que talvez antes era obscura, que antes era trevas, agora a palavra te confronta. E o arrependimento genuíno leva você a um lugar aonde você usufrui agora da prosperidade do Senhor nessa área, porque você colocou em ordem. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, Ele é luz. Não existe, irmãos, nada de ruim no Senhor. Tudo que Ele dá é bom. Ele não trata ninguém com doença. Isso a gente aqui fala sempre. Tudo que vem do Senhor é bom. Toda boa dádiva e todo dom perfeito descem do Pai das luzes. E agora João, irmãos, no capítulo 8, versículo 12, fala assim, falando novamente ao povo, Jesus disse, agora uma fala de Jesus: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Glória a Deus. Irmãos, Jesus chegou para nos iluminar. Jesus chegou para trazer vida, irmãos. Jesus chegou para resolver aquilo que nada antes tinha resolvido. Jesus chegou para encaixar as peças que você por tanto tempo tentou encaixar e não conseguiu. Jesus chegou para trazer as respostas de coisas que talvez por anos você ficou tentando construir com a sua razão, com as suas faculdades mentais. Quando Jesus chega, irmãos, com a sua luz, aquilo que anos foram levados para você não chegar talvez a lugar nenhum, agora em minutos as coisas são resolvidas. Uma experiência com a palavra, uma experiência com Jesus pode mudar tudo. Aleluia. Glória a Deus. Então, irmãos, a obra da redenção por meio de Cristo Jesus nos tirou de um lugar de trevas e nos colocou em um lugar de novidade de vida. Agora, olha o que diz Romanos capítulo 6, versículo 4. Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Quando a luz chega, irmãos, nós recebemos então tudo que precisamos da parte do Senhor para viver uma vida nova, irmãos, uma nova realidade. E essa nova realidade agora, Romanos aqui, capítulo 6, versículo 4, vai falar que nos possibilita, nos habilita a vivermos em novidade de vida. Irmãos, a vida do crente não é uma vida pacata, não é uma vida triste. A vida do crente, irmãos, não é um maracujazão de gaveta enrugado. Irmãos, a vida do crente, irmãos, não é tá fundo, tá raso, tá fundo, tá raso. Eu usava essa expressão no nome. Achei engraçado, né? Tá fundo, tá raso, tá fundo, tá raso. Alguém pegou aí, alguém... É no vale, é no monte. Não está dando, não vou conseguir. Ora por mim 6 horas, 6 horas por mim. Sabe, irmão, 6 horas? 6 horas, só 6 horas. Irmãos, a vida do crente, irmãos, é uma vida de novidade de vida. Novidade de vida, irmãos. O final do versículo fala aí, o que me chama a atenção é a palavra andemos. Andemos. Irmãos, andar não é uma atitude que nós fazemos de forma convencional. Nós só andamos porque precisamos nos deslocar e chegar a um ponto. Vamos de um ponto A ao ponto B. Como é que a gente faz esse deslocamento? Andando. Então eu tenho que ter uma atitude para chegar desse ponto ao outro ponto. Amém?
Então, isso me traz a noção de que para que eu ande em novidade de vida, eu preciso me dedicar, eu preciso ter uma iniciativa que corresponda a essa realidade que eu quero usufruir. Eu não consigo viver uma expectativa de vida, eu não consigo viver essa vida se eu fico de braços cruzados. O Senhor, irmãos, em todo momento da sua palavra, nos chama para um lugar de movimento. Um lugar de fazer algo com aquilo que nós temos. Vai pegando as peças aí. Vou chegar na parte prática agora. Estou construindo uma boa base. Então, irmãos, novidade de vida significa que você não é mais a mesma pessoa. Você tem uma nova natureza em Cristo. Novidade de vida significa que você é livre do pecado. Você pode dar amém, então, se quiser. Novidade de vida significa que você é redimido da miséria, da morte, irmãos, e da doença. Novidade de vida significa que você tem um propósito e uma nova esperança. Novidade de vida, irmão, significa que você tem um ajudador, o Espírito Santo que te guia, instrui e te lembra da verdade. Novidade de vida, irmãos, é ter convicção da vida eterna. Novidade de vida, irmãos, é você ter acesso e comunhão com o Pai todos os dias. Mas para que você viva tudo isso, você precisa andar. Você precisa se mover. Você precisa se deslocar. Parado, você não usufrui. Parado, você só vai ser bastidor de quem está em movimento. Mas aonde isso entra na multiplicação, pastor João? Agora que vem. Toda vez que a palavra me alcança, toda vez que a palavra nos alcança, irmãos, toda vez que luz chega para iluminar alguma área das nossas vidas, nós temos a oportunidade de multiplicar essa vida com outros. Eu tenho uma oportunidade clara de compartilhar aquilo que eu tenho recebido. E agora eu vou te dar aqui alguns exemplos. Atos no capítulo 3. Você não precisa abrir, eu vou citar aqui e no final eu vou trazer aqui 3 versículos. Você conhece muito bem essa história e eu trouxe algumas histórias conhecidas para que a gente possa aqui trazer esses exemplos, né? Atos capítulo 3 fala a Pedro e João, eles estavam indo fazer suas orações no templo e quando eles chegam naquela porta chamada de Porta Formosa, quem eles encontram lá? Um coxo, um aleijado, e era de nascença. E aí, nós sabemos muito bem a história, aquele coxo, ele olha para Pedro e João, e ele fala, ei, vocês têm algum dinheiro, uma esmola? Né? E aí Pedro e João, né? Pedro olha para ele, com toda a autoridade, olha, nós não temos prata nem ouro, mas o que nós temos, nós te damos. Levanta-te e anda. Deixa eu falar isso, não torne comum o que é sobrenatural, meu irmão. Ele só levantou e foi curado por causa do poder em manifestação naquele momento. A gente lê algumas passagens e a gente lê tantas vezes ela, parece que fica natural, né? Ele foi curado e levantou. Irmãos, poder de Deus em manifestação naquele momento. Levanta-te e anda. Ele era desde que nasceu daquela forma. Será que ele ficou feliz? Será que ele ficou exultante? Sabe, irmãos, tem algumas coisas que a gente carrega nas nossas vidas por algum tempo, e não é desde que a gente nasce, mas por algum tempo. Talvez um vício, talvez um pecado que a gente não conseguiu ainda ser liberto daquilo. Nós estamos aqui nessa terra ainda, nós temos uma alma, né? E essa alma, ela precisa ser salva todos os dias. Irmãos, quando a gente consegue se libertar de alguma coisa, ou quando a gente recebe algo da parte do Senhor, a gente fica com muita alegria, irmãos. Vem um contentamento nas nossas vidas e a primeira coisa que a gente quer fazer é compartilhar com quem a gente mais ama, quem está ao nosso redor. Naquele momento, aquele homem levanta, diz que os seus tornozelos se endireitaram, ele se colocou de pé e ele começou a exultar, ele começou a adorar, ele começou a pular, estou curado, estou curado. Eu não sei, aqui a palavra não fala exatamente como foi essa celebração da parte dele, mas eu posso imaginar, irmãos, era desde no nascimento. Ele nunca tinha andado, ele nunca tinha experimentado se apoiar nas suas pernas, nos seus membros inferiores.
Às vezes a gente machuca o pé. Eu machuquei o joelho esses tempos na festa da colheita, dei um mau jeito. Eu fiquei, irmãos, 15 dias mancando. E eu sou curado em nome de Jesus, sou curado em nome de Jesus. Aí o pastor Rafa num culto orou por mim, né? E eu senti que meu gelo queimou, no outro dia eu estava melhor. E agora eu estou curado, em nome de Jesus. Irmãos, a gente já fica deficiente, a gente já não consegue fazer o que a gente fazia com normalidade. Imagina nunca ter andado. Aquilo foi um momento épico. E aí, lá em Atos capítulo 3, versículo 8, 11 e 12, fala assim: então ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. Depois entrou no pátio do templo com eles. Ele esperou Pedro e João, e junto com Pedro e João entrou no pátio do templo. Andando, pulando e agradecendo a Deus. Versículo 11. O homem que havia sido curado acompanhou Pedro e João. Todas as pessoas estavam admiradas e correram para a parte do pátio do templo chamado Alpendre de Salomão, onde eles estavam. Quando Pedro viu isso, disse ao povo: Israelitas, por que vocês estão admirados? Por que estão olhando firmemente para nós como se estivéssemos feito este homem andar por causa do nosso próprio poder? Ou por causa da nossa própria dedicação a Deus? Eu vou até aqui. Irmãos, depois dessa cura, alguma coisa aconteceu. As multidões foram atraídas. Naquele momento, a atenção estava sobre Pedro e João. E aquele homem que tinha sido curado, porque as pessoas sabiam que ele sempre pedia esmola ali. E naquele momento, Pedro então, guiado pelo Espírito e sensível ao momento, começou a fazer uma pregação poderosa do Evangelho, que você pode olhar ao decorrer do capítulo. Falando sobre Jesus, sobre salvação, sobre o poder. Aleluia! Aquele homem, irmãos, ele não falou alguma coisa, ele não disse nada, ele somente manifestou aquilo que ele tinha recebido, como ele entendia que precisava fazer, pulando, gritando, celebrando e dizendo: glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, eu não sei, talvez você pense: eu não sei nada da palavra. É todo mundo tão erudito aqui nessa igreja, tão bereano, né? Todo mundo tem um rema. Eu estou chegando agora, eu me sinto às vezes até coagido de abrir a minha boca. Eu falo porque eu me sentia dessa forma quando eu cheguei. Irmãos, isso é mentira do diabo, tá? É mentira do diabo. Isso é algo que vem na sua mente para que você fique calado. Mas sabe, por mais que você ainda não tenha vencido a timidez ou a vergonha, somente você abrir a sua boca e dizer: glória a Deus, porque o Senhor tem alcançado a minha família. Glória a Deus, porque a salvação chegou na minha casa. Glória a Deus. Só por causa disso, irmãos, aquelas pessoas que te conheciam no estado que você estava e agora estão vendo aonde você está, elas vão ter a sua atenção. E aí, se você não souber falar nada, você fala: vamos comigo na igreja, que lá você vai entender melhor. Você compartilha as boas novas. Você compartilha, irmãos, novidade de vida. Agora, Atos capítulo 9, estamos diante da história de quem? Saulo era um grande perseguidor dos cristãos. E aí ele estava no caminho de Damasco. E o que aconteceu no caminho de Damasco? Uma luz. O Pai das luzes se manifestou com o quê? Não podia ser outra coisa, né? Luz. E naquele momento Saulo então, ele fica cego. Não caiu do cavalo, porque a palavra não fala de cavalo. Mas ele fica cego. E Deus começa a falar com ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E naquele momento então, Saulo é separado por Deus para um ministério. A gente vai ver ao decorrer do capítulo, da passagem, que ele vai até a cidade, fica em uma casa, e o Senhor fala com Ananias, para que Ananias vá lá nessa casa, ore para que a visão de Saulo retornasse, e assim aconteceu, e aí começou o ministério de Paulo. Olha o que diz Atos capítulo 9, versículo 20 a 22. Olha isso, irmãos. Isso tem que fazer alguma coisa com a gente. Tem uma unção, irmãos, disponível, irmãos. Pega aí. Eu quero que você saia daqui encorajado, irmãos. Eu quero que você saia daqui animado para poder
começar, se não é correr, pelo menos caminhar. Caminhar em novidade de vida. E começou imediatamente a anunciar Jesus nas sinagogas, dizendo: Jesus é o Filho de Deus. Todos os que ouviam Saulo ficavam admirados e perguntavam: não é este o homem que em Jerusalém estava matando todos os seguidores de Jesus? Não foi ele que veio até aqui para prender e levar essa gente aos chefes dos sacerdotes? Aquelas autoridades não estavam entendendo o que estava acontecendo. O milagre tinha acontecido, irmãos. Luz chegou para Paulo. Luz chegou, irmãos. Agora ele não estava mais nesse estado de trevas. Ele estava agora iluminado pela palavra. E ele começou imediatamente. Uau! O Senhor nos convoca, irmãos, para imediatamente colocarmos em movimento a palavra. É imediatamente, irmãos. Mas as mensagens de Saulo se tornavam cada vez mais poderosas. E as provas que ele apresentava de que Jesus era o Messias eram tão fortes, que os judeus que moravam em Damasco não sabiam o que dizer. Irmãos, aqui fica uma lição para a gente. Quando você começa, não vai ser perfeito. A sua performance talvez não vai ser a melhor. Irmãos, quando eu comecei falando no microfone, eu gaguejava. Agora eu falo assim no 2.0. De vez em quando eu trupico em alguma coisinha. Mas, irmãos, isso é natural conforme você vai se expondo, vai melhorando. Olha aqui, mas as mensagens de Saulo se tornavam cada vez mais poderosas, nos dando uma ideia de que não eram tão boas quanto estavam. Nos dando uma ideia que existe um processo, mas ele nunca deixou de anunciar. Ele nunca deixou de andar. Ande imediatamente. Agora, em Marcos no capítulo 5, e essa é a última história para fecharmos aqui, nós estamos diante do endemoniado gadareno, né? Jesus chega em um lugar, ele estava fazendo as incursões, né? Pregando, ensinando, curando, e ele chega nesse lugar, e nesse lugar tem um homem que está possuído por demônios, uma legião de demônios, e ninguém conseguia conter ele. Ninguém, irmãos. Ele dormia no cemitério. Imagina que coisa, né, tenebrosa, né? A gente passa pela frente do cemitério e fala o sinal da... Mentira. Ou para nem o Chaves, né? Imagina, tu chega, passa pelo cemitério e tem um homem lá dormindo dentro de uma tumba, urrando. Perna para que te quero, aí que eu corro, aí que eu me coloco em movimento. Brincadeira, irmãos, para quebrar o gelo. Mas, irmãos, ele estava nessa condição. Ele dormia nos cemitérios, ele se flagelava, as legiões estavam fazendo dele gato e sapato, como a gente diz aqui, né, popularmente. E aí até a palavra fala que alguns tentaram prender ele, até colocaram correntes, mas existia uma força tão sobre-humana sobre ele, por causa dessas legiões, que ele arrebentava essas correntes. E aí Jesus chega e ele fala para Jesus, eu estou aqui parafraseando e sendo rápido, tá, irmãos? Me liberta! Jesus, o que eu faço? E aí Jesus então impôs as mãos, orou sobre ele, e aí viu alguns porcos, e ele ordenou que aquela legião de demônios fosse aos porcos. Aquela legião saiu do homem, foi para os porcos se atiraram do penhasco, morreram, mas ele foi liberto. Ele foi liberto. Agora ele estava lá, E olha, irmãos, o que me chama a atenção no versículo 18. Marcos, capítulo 5, versículo 18. Pode abrir, por favor, aí. Pode abrir, por favor, aí. Porque essa passagem você vai levar para a sua semana aí e meditar nela. Acabou toda aquela situação. E agora Jesus, né, ele se deslocava a pé, mas também de forma náutica, né, em barcos. Quando Jesus entrava no barco, imagina Jesus entrando no barco, né? Eu fiquei imaginando a cena, né? Pedro, né? Botou lá, né? Toda a sua experiência. Vamos lá, pode entrar, gente. Segurando o barco. Tal, entrou Jesus. Jesus entrou.
Entrou no barco o homem que tinha sido possuído por demônios, implorou para ir com ele. Então imagina Jesus entrando, né? E atrás dele está o cara assim. Aí ele bate nas costas de Jesus, né? Aí Jesus, o que tu quer? Esse barco aqui não é teu, cara. Ele queria entrar no barco e seguir Jesus. Ele queria seguir Jesus. Aquilo que ele recebeu na vida dele foi tão poderoso que ele queria continuar seguindo os ensinamentos, os passos de Jesus. Tá tudo certo quanto a isso, irmãos? Sim, amém. Somos seguidores de Jesus, né? 19. Jesus, porém, não permitiu e disse: volte para a sua casa e para a sua família e conte-lhes tudo o que o Senhor fez. Em outra versão fala: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez por você e como ele foi misericordioso. Versículo 20. Então o homem partiu e começou, talvez ele tenha feito beição, né? Mas ele obedeceu Jesus. Ele partiu e começou a anunciar pela região das 10 cidades, quando Jesus havia feito por ele. E todos se admiravam do que ele falava, dizia. Meu Deus, irmãos, isso mexeu comigo. Esse versículo mexeu comigo. Mexeu demais comigo. Sabe por quê, irmãos? Porque muitas vezes a gente recebe tantas coisas da parte do Senhor. A gente abre nossos corações, nós deixamos que a palavra entre, que a luz chegue. E aí, de fato, irmãos, os milagres acontecem, a gente recebe vida, irmãos. E aí a nossa única ação, o nosso único passo é nos abraçarmos como família da fé e celebrarmos juntos. Uhul, glória a Deus. Tá certo isso, irmãos? Amém. Isso é poderoso demais. Só que o problema é que a gente fica só nisso. A gente fica só entre a gente. Só que a palavra fala: como ouvirão se não há quem pregue? Como é que é o resto da música da Fernanda Brum? Como pregar se ninguém se dispõe a ir? Eu vou. Irmãos, se nós ficarmos abraçados no nosso mundo fantástico, perdoe o termo, estou brincando aqui, quem vai falar de Jesus lá na rua? Aquele homem, irmãos, ele estava pronto para seguir os passos de Jesus. Jesus vai e fala lá para os teus, a tua casa, e para aqueles que estão à tua volta, daquilo que aconteceu com a tua vida. Testemunhe. Testemunhe. Irmãos, quantas vezes a gente tem recebido coisas e a gente faz tudo, menos testemunhar para outros. O Senhor está nos chamando, irmãos, imediatamente, para a gente testemunhar daquilo que temos recebido da parte dele, irmãos. O seu testemunho, ele é válido e poderoso para gerar vida e luz nos corações daqueles que ainda estão, irmãos, em um lugar escuro. Não espere para que isso seja só um resultado de um culto de celebração. Domingo, quinta-feira é muito pouco, irmãos, perto daquilo que você pode fazer. E como nós vimos nessas passagens, você não precisa nem ser muito eloquente, nem ser muito proficiente na palavra. Você só precisa exaltar o Senhor e celebrar aquilo que Ele fez na sua vida. Olha o que Ele fez! Está lá no teu ambiente de trabalho, você bem prático. Ai, meu casamento está complicado, eu estou quase me divorciando, me separando, e tu está escutando aquilo. E aí, olha isso. Você lembra que você passou por uma situação parecida, mas que a palavra trouxe luz para o seu casamento. E o que você faz? Olha, eu também estava vivendo essa realidade, mas hoje o meu casamento, ele é uma bênção. Sabe o que a pessoa, no pior dos casos, ela vai falar? Porque ela está passando uma dificuldade, ela está ali pedindo ajuda, né? Porque uma pessoa que expõe isso, ela está desesperada. O máximo que ela vai chegar para te falar é: como tu resolveu?
como irmãos. E aí você fala de Jesus. E aí você entra com a palavra. Aí você entra com a luz. Irmãos. O Senhor tem pedido para alguns aqui. Ei, eu não quero que você entre no barco. Não agora. Eu quero que você vá. Eu quero que você vá. E fale daquilo que você tem recebido. Irmãos, nós todos juntos aqui, irmãos, é poderoso, é uma unção coletiva. Mas sabe, imagina se todos nós aqui que já fomos iluminados pela palavra, que já recebemos tanto da parte dele, todo mundo aqui sair e anunciar aquilo que já recebeu da parte do Senhor. Quantas pessoas nós não iremos alcançar? Pensa sobre isso. Aquele homem, ele podia ter ido com Jesus. Jesus podia ter aceitado ele, mais um discípulo. Mas Jesus sabia que ele tinha potencial para alcançar a muitas outras pessoas. Muitas outras pessoas. E foi o que aconteceu. As pessoas que sabiam da situação dele e agora viram como ele estava, receberam. E aí, nós aqui vivemos Mateus 28, 19, a parte A. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Quando testemunhamos, ganhamos a atenção das pessoas, irmãos. E atenção significa disposição de alguém para receber algo. Eu vou repetir mais uma vez para você pegar. Quando testemunhamos, ganhamos a atenção das pessoas. E atenção significa disposição de alguém para receber algo. O seu testemunho vai te dar a possibilidade de ter a atenção de alguém. E essa moeda hoje em dia ela é muito difícil. As pessoas estão nessa vida correndo. Ninguém consegue parar. Meu Google Agenda está cheio. Mas quando você conta algo que é sobrenatural, que só podia ser Deus, as pessoas elas param e prestam atenção. E é nesse momento que você terá um coração disponível para que uma semente da palavra encontre um lugar fértil. E isso gere vida. Aleluia. Sabe, irmãos, nós temos aqui na nossa igreja vários testemunhos. Eu tenho escutado, ouvido muitas coisas. Mas eu me lembrei, enquanto eu preparava a ministração, de um testemunho poderoso sobre a vida do nosso querido Fragão. Ele passou por tantas situações, né? E em algum momento ele ficou desenganado no hospital. E aí o Vini me mandou uma mensagem. Pastor João, o pai está assim, assim, temos que orar. Irmãos, naquele momento eu me levantei e eu fui para o hospital. E a situação era séria, irmãos. Quando eu cheguei no hospital, eu cheguei no porteiro, né, que cuida da catraca. E você sabe que UTI só pode subir quantas pessoas? Uma por vez. Naquele momento o porteiro, eu vim visitar o Valdecir Fraga. Pode subir. O quê? Pode subir. Irmãos, os médicos já tinham um relatório. De hoje ele não passa. Pode subir para se despedir. Irmãos, aquele ambiente de morte, eu subi o elevador, encontrei o Vini, a família, a gente estavam ali já orando, declarando fé, incredulidade não estava naquele lugar. E aí ia de 2 em 2 no quarto, 2 em 2 no quarto. Aí eu entrei com o Vini, eu me lembro que a gente começou a declarar a vida sobre o corpo do Valdecir. Eu me lembro que eu peguei os pés do Valdecir, estava gelado aqueles pés, e eu falei, vida, volte agora em nome de Jesus, nós não te liberamos. Volte, vida. Eu me lembro que os marcadores, eles pulsavam, sabe? E a gente liberava a palavra e o marcador pulsava. E vida está voltando. Irmãos, resumo de tudo. Ele está ali. Ele está ali. Ele está ali. Olha, ele está ali, irmãos. Ele está servindo na diaconia hoje. Cada dia mais ele tem vivido essa novidade de vida. Ele tem andado, irmãos. Ele tem andado. Mas por que eu falo isso? Porque é um exemplo, não bíblico, mas da nossa realidade. Ele não precisa falar nada. A vida dele é um testemunho vivo. E sabe de o que mais, irmãos? Lá no Connect, que eles são vice-líderes do Happy Day, junto com a Simone e o Cleiton, tem chegado muitas famílias se conectando a eles por causa do testemunho deles, dessa família. Se conectando ao coração deles.
Quando você compartilha aquilo que o Senhor fez na sua vida, outros corações se conectam ao seu coração. Outros corações se conectam aos seus. E aí você pode, então, perceber que existe um terreno fértil para liberar as sementes da palavra, irmãos. E quando elas são liberadas em um terreno fértil, não existe nada que possa fazer as coisas não prosperarem. Se você corresponder a essas sementes. Corrige bonito, né? Existe sim, você pode abafar elas, mas se você andar, decidir andar, vai dar certo, irmãos. Pode colocar de pé, por favor? Rafa, por favor, me ajuda. Você recebeu algo aqui, irmãos? Sim. Aleluia. Multiplique as boas novas. Multiplique, irmãos, multiplique as boas novas. Você tem esse poder com você. E aí, depois disso, irmãos, você começa a fazer os discípulos. Você começa a ser ouvido. Aleluia, a sua vida atrai. Eu vejo aqui pessoas como imãs. Pega isso, eu sei que é para alguém aqui. Eu vejo pessoas como imãs, atraindo pessoas, atraindo. Eu vejo que tem pessoas sendo atraídas até você, mas você tem fugido dessas pessoas. Para de fugir. Para de fugir. Hoje é dia de dar meia volta e abraçar. Sabe, é essa cena que me vem, sabe? Pessoas estão querendo o que você tem. Elas estão atrás de você. E você está olhando assim, ó. Não dá tempo, minha agenda não comporta, não é o momento. Para de fugir. Ao invés de andar ao lado avesso, dá meia volta e se abraça. Vamos juntos. Vamos juntos. Irmãos, eu não sei, eu não conheço todos aqui, mas se existe alguém ainda que não confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, nunca fez essa confissão, nunca disse que Jesus, eu te amo, eu reconheço que você morreu naquela cruz e eu quero receber essa luz agora. Tudo isso que eu ouvi hoje, nessa noite, alguma coisa está mexendo comigo e eu quero receber essa vida nova. Se existe alguém aqui que nunca fez essa oração, levante sua mão. Levante sua mão, eu quero orar por você. O pastor perguntou se tinha alguém visitando nessa noite, ninguém levantou a mão, mas às vezes tem pessoas que ficam mais tímidas, né? Então eu quero te perguntar, existe alguém aqui? Todos salvos? Você pode perguntar para alguém que está do seu lado: você já confessou Jesus? Você gostaria de fazer essa oração pela primeira vez? Você gostaria de participar da família da fé?